Fala galera, Índio na área para resolver mais um desafio diário. E hoje eu trouxe a famosíssima questão do foguete que persegue o avião. Vamos nessa. Um foguete persegue um avião, ambos com velocidades constantes na mesma direção. Enquanto o foguete percorre 4 km, o avião percorre apenas 1 km. Admita que em um instante T1, a distância entre eles é de 4 km. E que no instante T2 o foguete alcança o avião. No intervalo de tempo T2 menos T1, a distância percorrida pelo foguete em quilômetros corresponde aproximadamente a... Galera, a questão não é difícil, mas ela exige que você saiba velocidade relativa. Anjo, tem outro caminho? Sempre tem, mas velocidade relativa aqui é o caminho mais curto. O problema, saber velocidade relativa. Mas fica tranquilo, eu vou te explicar. Então, nós queremos saber a velocidade relativa entre dois objetos nessas duas situações, quando eles se movem no mesmo sentido e quando eles se movem em sentidos opostos. Vou começar por sentidos opostos. Então, tenho aqui um carrinho, tenho aqui outro carrinho. Esse carrinho, vou chutar um número aqui, 20 metros por segundo. E o outro carrinho, ele está a 5 metros por segundo. Já nitidamente, eles se aproximam. Qual é a velocidade de aproximação? No fundo, essa é a pergunta aqui sobre velocidade relativa. Qual é a velocidade que esses carrinhos se aproximam? Ora, de maneira intuitiva, você pode pensar, um anda 20 metros se aproximando do carrinho oposto. E o outro, em 1 segundo, anda 5 metros se aproximando do primeiro carrinho. Ora, se um se aproxima a 20, o outro se aproximou 5. No total, eles se aproximaram quanto? Ora, Índio, 20 mais 5, 25. Fácil demais. Então, quando nós temos objetos, veículos, carros, se movendo na mesma direção, mas em sentidos opostos, a gente pode descobrir o módulo da velocidade relativa somando a velocidade do primeiro com a velocidade do segundo. Lembrando, tudo aqui está em módulo, eu não estou colocando sinal nessas velocidades, tudo bem? E, Jô, se eles estivessem um fugindo do outro, qual seria aqui a velocidade de afastamento? Repara que aqui, mais uma vez, eu quero calcular a velocidade relativa em módulo. Não estou preocupado com sinal, mais e menos. Aqui também um se afasta 20, o outro se afasta 5, então no total eles se afastam 25. A fórmula não muda. O que muda é a interpretação. No primeiro caso, eles tinham uma velocidade relativa de 25 metros por segundo de aproximação. No segundo caso, 25 metros por segundo de afastamento. Fácil demais. Mas, Índio, na questão da UERJ, eles não tinham sentidos opostos. Os dois tinham o mesmo sentido. E aí, como é que fica? Bom, vou colocar aqui o carrinho a 5 metros por segundo, sendo perseguido por um carro a 20 metros por segundo. E, de novo, quero despertar uma noção intuitiva em você. Se um cara tenta se afastar 5 e o outro se aproxima 20, no total, ele não conseguiu se aproximar 20, ele só conseguiu se aproximar 15 metros. Pensa, né, que você e uma outra pessoa tinham uma certa distância inicialmente. Você anda 20 metros na direção dessa pessoa, se aproximando dessa pessoa. A distância entre vocês ia diminuir 20 metros. Mas, se essa pessoa não fica parada, se ela anda 5 metros para frente, você não consegue se aproximar efetivamente dela 20 metros. Você tentou 20, mas como ela se afastou 5, você só conseguiu uma aproximação real de 15 metros.
Esse 15 surge da subtração desses dois valores. Então, se eu quero construir uma fórmula, aqui seria o módulo da velocidade de um menos o módulo da velocidade do outro. Muito legal, muito legal. Poderia treinar isso em outras situações com outros números. Imagina aqui duas bolinhas, uma com velocidade de 80 metros por segundo, muito veloz, e a outra com uma velocidade de 20 metros por segundo. Índio, qual é a velocidade relativa entre essas duas bolinhas? Ia pegar 80 menos 20, 60 metros por segundo. Maneiro, 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 maneiro. Então, é assim que a gente calcula o módulo da velocidade relativa quando temos dois corpos que se deslocam numa mesma direção, certo? Seja os dois no mesmo sentido ou com eles em sentidos opostos. Índio, voltando para o problema, o que ele fala? Ele fala que quando o avião percorre 1 quilômetro, o foguete consegue percorrer 4 quilômetros. Isso faz com que nós possamos concluir que se a velocidade do avião é uma velocidade v, se a velocidade do avião é uma velocidade v, a velocidade do foguete é 4v. Não entendi. Cara, pensa comigo. Se o avião anda 1 km, o foguete anda 4 km. Isso está escrito no texto do problema. Isso quer dizer que no mesmo intervalo de tempo, o foguete anda 4 vezes o que o avião anda. Logo, ele tem uma velocidade 4 vezes a velocidade do avião. Legal, 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 legal. Qual a velocidade relativa entre esses dois objetos? Bom, velocidade relativa, como os dois andam no mesmo sentido, vai ser a velocidade de um, que é 4v, menos a velocidade do outro, que é v. Velocidade relativa entre os dois igual a 3v. Mas eu não sei quanto vale esse v. Não tem problema. Deixa assim. Tá, e agora? Como é que eu descubro o tempo que vai levar para dois objetos se encontrarem a partir da velocidade relativa? Então, vamos para mais um bloco de teoria. Em situações em que ocorre a aproximação, seja em sentidos opostos, seja em situação de mesmo sentido, nós vamos escrever que a velocidade relativa é igual à distância inicial entre os objetos dividido pelo tempo de encontro. Ainda eu não conhecia essa relação. Anota. Velocidade relativa, quando acontece uma aproximação, pode ser escrita como a distância inicial entre esses dois objetos dividido pelo tempo que leva para esses dois se encontrarem. E o texto, ele é claro. O texto fala que a distância entre eles inicialmente, esse programa ele está dando vários bugs. A distância inicial entre eles é de 4 km. Então, eu vou utilizar essa relação para descobrir o tempo que leva para os dois se encontrarem. Vou jogar aqui, ó, velocidade relativa é igual à distância entre os dois inicial. A distância inicial é de 4 km, dividido pelo tempo de encontro. Vou isolar, né, o tempo de encontro, e vou, no lugar de D, colocar 4. E no lugar de VR, vou colocar 3V. Não entendi nada. Às vezes a matemática é complicada, né? Pronto. Né? Só troquei o ΔT com VR de lugar, certo? Então, ΔT é D sobre VR, D é 4, VR é 3V. Entendi, mas essa não é a resposta.
O que ele quer no problema é descobrir a velocidade percorrida pelo foguete. Ele quer a velocidade percorrida pelo foguete. E aí você vai utilizar a fórmula mais velha da floresta. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade do foguete é igual ao deslocamento do foguete dividido pelo tempo que o foguete perseguiu o avião. E, Jô, a velocidade do foguete eu já tinha escrito, né? Se a velocidade do avião era v, a velocidade do foguete era 4v. Então, aqui, velocidade do foguete, vou colocar 4v. Melhor, já que eu quero ΔS, eu já vou isolar logo. ΔS do foguete é igual a velocidade do foguete vezes o tempo que o foguete perseguiu o avião até encontrá-lo. Então, esse ΔS vai ser igual. Velocidade do foguete, 4v. Tempo de encontro, eu já determinei. O tempo de encontro é 4 dividido por 3v. Ishi, sanduíche. Então, vou botar aqui 4 dividido por 3v. Ah, estou com medo. Relaxa, pô. V vai embora com V. Toma, toma. E aí, teremos 4 vezes 4, 16 dividido por 3. 16 dividido por 3 é aproximadamente 5,3 km. Gabarito letra B de bambu. Vou colocar aqui na tela algum outro desafio passado para você tentar resolver. Um beijo e até a próxima.